1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem achou pode ler em uma só voz. Amém? Então fala desse glorioso Evangelho do Deus bendito. Ó Senhor Jesus, como já foi falado, o título da mensagem de hoje é o Evangelho da Glória de Deus. Precisamos ficar impressionados que esse Evangelho, do qual Paulo foi encarregado, ele é o alto Evangelho, é o Evangelho glorioso. E segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala assim, na minha Bíblia aqui: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Essa palavra que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, ele também está falando para cada um de nós nessa noite. Precisamos crer e receber essa palavra. Precisamos fazer com que o dom de Deus, que essa chama, que esse fogo, ele seja reavivado em nós. Ó Senhor Jesus, Deus, ele quer encher toda essa terra com esse Evangelho. Mas o inimigo de Deus, ele tem feito de tudo para apagar o nosso espírito. Servir a Deus, pregar o Evangelho, tem que ser algo que venha do nosso espírito. E o nosso espírito, ele precisa estar queimando. Ó Senhor Jesus, o inimigo, ele não teme o conhecimento que eu e você temos. A nossa teologia, o que ele teme é quando nós expressamos Deus através de nós vivermos no Espírito. No Espírito está a realidade. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor tem falado para nós que existem alguns pontos que foi mostrado e que nós temos que ver na nossa experiência o que tem apagado o nosso espírito. Foi falado que a iniquidade, ela é como um vírus, ela é um mistério. Quando começou a pandemia do coronavírus, ninguém sabia muita coisa a respeito do vírus. Ele era um mistério. E ainda é um mistério. Quando, de repente, muita gente começou a ser contaminada e a transmitir. E isso mudou a vida das pessoas, do mundo inteiro. A iniquidade, ela é como um vírus que pode atingir eu e você. A Bíblia nos diz isso, que o espírito da iniquidade, ele já atua no mundo e atua na igreja apagando o nosso espírito. Nós precisamos exercitar o nosso espírito.
Precisamos da palavra profética para ganhar o discernimento. O que é, irmãos, a iniquidade? Depois falou para nós que a ansiedade também pode apagar o nosso espírito. Ainda que não seja por algo pecaminoso, mas o simples fato de viver ansioso, o nosso espírito, ele é apagado. A ansiedade nos leva a viver aonde, irmãos? Na esfera da mente. É onde Satanás, ele lança os seus dardos inflamados. Por isso que vem tantos pensamentos, tantas coisas, involuntariamente. E toda hora nossa mente é pega pensando naquelas coisas, né? E aí o nosso espírito, nós não temos condição, nem sossego para pegar a palavra de Deus para ler ou para orar. Porque a nossa mente fica o tempo inteiro agitado. E o nosso espírito vai se apagando pouco a pouco. Ó Senhor Jesus. Também falou para nós que uma outra coisa que pode apagar o nosso espírito são as ideologias. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde uma ideologia, um estilo de vida, um estilo de comportamento tem sido forçado, tem arrombado as portas das casas para fazer as pessoas refém dessa ideologia. E levando a viver na mente e a tomar partido. Então hoje nós temos a esquerda, centro e direita. É uma ideologia. A igreja é a eclesia. Ela foi chamada para fora de todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, como cidadão, você precisa exercer a sua cidadania, baseado na palavra de Deus, ensinada pela palavra de Deus. Nós temos que orar para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, de maneira que você tenha discernimento e sabedoria, como se posicionar, para que o Evangelho, para que a palavra de Deus não seja censurada. Quem tem espírito precisa discernir o que eu estou falando. Você tem que saber o que é melhor para nós, como igreja. O que você prefere? Que eles ponham fogo na sua Bíblia, ou que você tenha liberdade de ler a sua Bíblia? Você precisa escolher. Mas quando nós envolvemos com essas coisas, o nosso espírito pode apagar. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos atentar para isso. Não deixe o seu espírito apagar. Ó Senhor Jesus. Como eu falei, nós como igreja, nós temos uma outra comissão. A nossa comissão, o nosso encargo é pregar o Evangelho da glória do Deus bendito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós lemos e fala que Paulo ele recebeu esse encargo de pregar este Evangelho. E esse Evangelho, ele nos leva, tem como objetivo nos levar a uma união com Deus. O Senhor Jesus, em João 14, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Este Evangelho da glória do Deus bendito tem como objetivo nos levar para dentro do Pai. Muitas pessoas têm pregado o Evangelho, mas têm pregado um Evangelho ainda muito rasteiro.
dizendo que as pessoas precisam crer em Jesus para ir morar no céu. Ou que pelo fato de você seguir a Cristo, você precisa comer o melhor da terra e precisa prosperar financeiramente. Ou então, você tem que procurar a cura. Ou então, você deve procurar os dons miraculosos. Irmãos, Deus, Ele cura, Deus, Ele nos abençoa, mas este não é o evangelho da glória do Deus bendito. Este tipo de evangelho não faz mudar o seu estágio de crescimento espiritual. Não nos introduz na boa terra. Você pode lembrar do povo de Israel no deserto. Milagres aconteceram, mas a incredulidade ainda permaneceu, ao ponto de todos aqueles que saíram do Egito não entraram na boa terra. O evangelho da glória, ele nos leva a ter uma união com Deus de tal maneira que nós sejamos permeados com a vida de Deus. O evangelho da glória, ele é para a transformação da nossa alma. Ó Senhor Jesus. Quando Abraão ainda estava na Mesopotâmia, fala que o Deus da glória apareceu para ele. O evangelho, irmãos, é o Deus da glória aparecendo para nós todos os dias. Cada vez que o Deus da glória aparecia para Abraão, ele avançava na sua experiência. Irmãos, dia a dia, o Deus da glória, ele precisa aparecer para nós quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós lemos o alimento diário, quando nós invocamos o nome do Senhor. Irmão, o Deus da glória precisa aparecer para nós. Ele precisa brilhar no nosso interior. Ele precisa queimar o nosso espírito. Aí nós avançamos na nossa experiência com Ele. Ó Senhor Jesus. Também nós temos a experiência de Moisés. Moisés, quando estava no deserto, Deus apareceu para ele numa sarça. Louvado seja o nome do Senhor. O que é uma sarça? Irmãos, a sarça é algo até certo ponto desprezível. Não é como o carvalho, não é como o cedro do Líbano, mas é um espinheiro. Mas o Deus da glória apareceu para ele naquela sarça e falou com ele. Ó Senhor Jesus. Mas o combustível daquele fogo não era a sarça, era o próprio Deus. Por isso, irmão, que nas nossas saídas, nós não podemos ter um espírito covarde. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de poder. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala o seguinte: Deus dá um testemunho sobre Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu pergunto para você, Davi, ele era um exemplo de pessoa? Ele não falhava? Mas Deus achou Davi, e ele fazia a vontade de Deus. Irmão, Deus também pode te achar, se você está disponível. Não importa se você é uma sarça, não é você que vai fazer, mas é o poder de Deus em você que vai fazer. Essa é a glória de Deus manifestada em nós. É Deus operando através de nós. Ó Senhor Jesus. Essa sarça hoje, irmãos, é a igreja. É uma sarça coletiva. Quando você exercita o seu espírito,
Quando você percebe que você é um atleta, e o atleta, ele em tudo se domina. Nós vimos agora o exemplo dos atletas que disputaram a Olimpíada. Eles passaram 4 anos treinando, se dedicando para se apresentar. Tem que haver dedicação. Tem que haver da nossa parte, irmão, esse coração de querer. Porque quando você quer, você consegue tocar no Espírito. E quando você toca no Espírito, você toca no fogo. E quando você toca no fogo, quando você fala, você ora para uma pessoa, você consegue incendiar aquela pessoa. Senhor Jesus. Apocalipse, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 21, mostra para nós o resultado desse evangelho. Apocalipse 21, de 1 a 3, fala assim, ó. Senhor Jesus. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz, que procedia do trono e declarava: Eis o tabernáculo de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Esse é o resultado do evangelho da glória do Deus bendito. É Deus habitando conosco e nós habitando com Deus numa união. Irmão, Deus habitará conosco. Hoje Ele habita em luz inacessível. Mas na época da Nova Jerusalém, Deus habitará conosco e nós habitaremos com Ele. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Você não deve ficar esperando ir para o céu. Deus quer, irmãos, que você vá para um lugar muito melhor, que é Ele mesmo. O Senhor falou que Ele é o caminho para nós entrarmos para dentro do Pai. E nós seremos como Ele é, porque nós o veremos. Lógico, irmãos, nós nunca teremos a deidade, nós nunca seremos adorados como Deus, mas seremos um com Ele em vida e natureza. Irmãos, você e Deus, totalmente amalgamado, será como um café com leite, misturado, nós e Deus, Deus e nós. Esse, irmãos, é o resultado desse evangelho glorioso. Cristo, irmãos, virá dos céus em sua glória. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos chamou para o seu reino e glória. Por isso, irmãos, que esse evangelho, esse alto evangelho é muito mais do que uma cura. Deus cura, irmão, claro, irmão, o Senhor curou os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, venceram o coronavírus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus quer fazer é muito mais do que isso. Deus tem nos abençoado, Deus nos dá casa, Deus nos dá carro, mas o que Deus quer dar para nós é muito mais do que isso. Ele nos chamou, foi para o seu reino e para a sua glória. Um dia Ele deixou o esplendor da sua glória e veio aqui como servo. Está certo? Mas Ele percorreu o caminho. Depois Ele foi introduzido na glória. Hebreus capítulo 2 fala que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Você não fica feliz?
Irmão, todas as coisas terrenas vai passar. Hoje você é jovem, você se sente bonito, mas amanhã você vai ser velho. Tá certo, irmãos? Não vai ouvir direito, não vai enxergar direito. Foi o que minha mãe falou comigo hoje. Se tiver alguém que tá, eu quero ir para a reunião, mas se não tiver, eu não posso ir. Aí eu falei assim, mãe, vem sozinha. Ela falou assim, já foi o tempo que eu andava sozinha, agora eu preciso dos outros. Quando você for velho, você vai sentir o que eu sinto. Ou seja, irmão, todas as coisas vão passar. Mas o nosso espírito, ele precisa estar sempre ardendo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Fala assim. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Timóteo. 2. Fala assim. Porque Deus não nos deu. Vamos ler, irmãos. Porque Deus. O que Deus deu para você, irmão? O que Deus deu para você foi um espírito de covardia? O que Ele te deu? Espírito de poder. Irmão, Deus nos tem dado espírito de poder. Poder aqui, irmãos, é o mesmo que dinamite. Deus te deu poder. Está no seu espírito. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um espírito humano que está unido ao Espírito de Deus. Você consegue perceber a grandiosidade dessa revelação? Do que no seu espírito humano está o Espírito de Deus? Ó Senhor Jesus. No deserto, o povo de Deus estava sendo conduzido. Durante o dia, tinha uma coluna de nuvem. E durante a noite, uma coluna de fogo. Em cima do tabernáculo, dando direção para o povo. A nuvem e a coluna de fogo é uma figura do falar profético. Quem tem seguido o falar profético vai entrar na boa terra de Canaã. Porque o falar profético é o falar que nos guia. Tá certo, irmãos? Ele nos guia. E tanto o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo, precisa ser queimado pelo fogo do Espírito. Romanos capítulo 12 fala que nós temos que nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável. E fala também que nós não podemos seguir o sistema desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. O mundo quer que a sua mente fique conformada com a atualidade. O mundo quer que a sua mente seja uma mente politicamente correta. Mas Deus nos fala para transformar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Até mesmo porque que não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que você está vendo hoje, irmãos, só mudou a embalagem, o produto é o mesmo de sempre. O produto é o mesmo, a embalagem muda, mas o produto é o mesmo. Para não sermos levados pelo, o que a Bíblia chama de aion, pelo presente século, você precisa excitar o seu espírito. Você precisa renovar a sua mente. Nós vimos em Lucas capítulo 24, não dá para ler por causa do tempo, mas os irmãos podem ler em casa. Essa passagem dos discípulos que estavam descendo para Emaús é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Lucas 24, a partir do 32. Fala para nós que no domingo,
Tá certo? No domingo, ele estava indo para Emaús, ficava mais ou menos de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam ali descendo e conversando um com o outro a respeito dos acontecimentos. Daí, Jesus se colocou do lado deles e começou a caminhar com eles e perguntar o que estava acontecendo. Aí eles falaram assim: olha, você é o único que estando em Jerusalém não sabe dos acontecimentos. E deu um testemunho preciso a respeito dos acontecimentos. Mas aí Jesus começou a discorrer com ele a Escritura, falando, irmão, dos profetas, falando dos salmos. Foi falando, irmãos. Olha que maravilha. O Senhor Jesus falando da palavra para ele, discorrendo. Aí chegou um momento que eles chegaram e iam para casa, e o Senhor fingiu que estava descendo, direto. Não, fica com a gente aqui e tal. E o Senhor ficou. Aí o Senhor, na hora da janta lá, o Senhor partiu o pão e abençoou. Ali, eles ganharam a revelação. Irmãos, não basta ter o conhecimento. Não basta ter o conhecimento do falar profético, você está ouvindo. Precisa de algo a mais. Nós temos ouvido, ou não temos ouvido? Temos lido. Nós sabemos o que está acontecendo, mas está faltando alguma coisa na nossa experiência. Você sabe o que está acontecendo, você sabe o que está falando. Se perguntar para você, irmãos, você consegue discorrer os assuntos da semana que nós desfrutamos no alimento diário, mas está faltando alguma coisa ainda. Precisa chamar o Senhor para a sua casa. Aí o Senhor ali, o Senhor abençoou, eles ganharam a revelação. Aí um falou para o outro: puxa vida, que o Senhor sumiu, né? O Senhor sumiu. Aí eles falaram assim: olha, quando ele falava no caminho, por acaso o nosso coração não ardia? Esse é o ponto, irmãos. O seu coração precisa arder. O seu coração precisa vibrar, irmãos. O nosso coração, o nosso espírito, ele precisa estar fervoroso. Aí eles subiram. Eles andaram 11 quilômetros, depois voltaram. De novo. Chegou lá, os discípulos estavam reunidos. E eles falaram para o Senhor assim: olha, as mulheres foram lá no sepulcro de manhã, e os anjos falaram com ela que Jesus não estava lá. Os discípulos foram também e testificou que não estava lá. Mesmo assim, eles não tocaram no Espírito. Não tocaram. Irmãos, é isso que está me deixando angustiado. Porque às vezes nós estamos lendo, mas está faltando alguma coisa. Está faltando, irmãos, alguma coisa que tem que queimar dentro de nós. Às vezes nós entendemos, somos precisos em relatar o que está acontecendo, conseguimos falar, mas está faltando o arder. É esse arder que nós temos que procurar, irmãos. É o preço que nós temos que pagar, é para esse fogo voltar, irmãos, a queimar no nosso interior. Aí, eles chegaram em Jerusalém, os irmãos estavam reunidos. E eles contaram: olha, Jesus apareceu para nós, tal, tal. De repente, Jesus se põe no meio deles. Ele falou assim: olha, nécios e tardios para entender. Custou a cair a ficha. Irmão, será que a sua ficha não tem caído ainda? Agora não é ficha mais, né? O seu download só fica rodando assim, ó. Nunca você baixa o arquivo. Irmão, está na hora da gente melhorar a nossa conexão com Deus. Ó Senhor Jesus. Aí depois foi falado para nós que nós fomos chamados para queimar no Espírito. Às vezes, irmão, nós até identificamos, realmente, eu não estou bem, não. Irmão, tem que admitir que você não está bem, irmãos. O primeiro passo é admitir: Senhor, eu não estou queimando. Não estou. Não vou fingir para ninguém que eu estou queimando. Eu não estou queimando.
Meu fogo não está aquele fogo. Já viu aquele fogo quando o botijão de gás está acabando? Fica amarelo, começa a pretear as panelas. Eu estou desse jeito, Senhor. Eu estou começando a pretear tudo. O meu foguinho, Senhor, está meio amarelo, está só saindo fumaça. É o primeiro passo para admitir que você não está queimando. É o primeiro passo. Não estou. Por quê? Porque nós nos envolvemos com as coisas que eu falei no início. Envolvi. Eu não consegui, aí eu não tenho tempo de... Aí falta o queimar. Ó Senhor Jesus. Paulo falou para Timóteo que 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fala assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. É o que eu falei no início, irmão. Você e eu precisamos tomar essa palavra para nós. Toda a Bíblia você deve tomar para você. Se Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, também impôs sobre você. Você não pode ver a Bíblia somente como um livro de história. A história do Brasil. Qual envolvimento nós temos com a história do Brasil? Nenhuma. É só uma história. Eu nem sei onde é que fica o rio Ipiranga. Você sabe onde é que fica? Ninguém sabe. Mas o hino fala do Ipiranga. É só história. Mas a Bíblia é algo vivo. A Bíblia é para você tomar para você. Exercita o seu espírito e toma ela para você. Senhor, isso aqui é para mim. Eu creio. Eu recebo. Eu recebo a imposição de mãos sobre a minha cabeça. Eu também recebi esse Espírito. Ó Senhor Jesus. Essa palavra profética ela já foi pronunciada. Nós temos que tomar posse dela. Depois, 1 Timóteo 4,7, Paulo fala para Timóteo que ele precisa exercitar a piedade. Exercitar a piedade, exercitar o Espírito. Devido à circunstância que Timóteo estava passando, o espírito dele também estava se apagando. O quarto ponto que apaga o nosso espírito são os problemas da igreja. A igreja tem problema. Só de você estar aqui, já mostra que a igreja tem problema. Todos nós temos problema, somos problemáticos. E todos os problemas estão na alma. Por isso que nós precisamos exercitar o Espírito. Não exercita a mente, mas exercita o Espírito. Aí depois, nós precisamos cuidar das 3 partes do nosso Espírito. Quem sabe quais são as 3 partes do Espírito? Quem pode falar? Consciência, comunhão e intuição. Isso, são as 3 partes do nosso espírito. O primeiro ponto é cuidar da consciência, porque ela é passiva. Ela é uma luz que acende no painel do seu carro, te alertando. Se você persistir, vai dar problema no seu carro. É a consciência. Alguns irmãos, na época do apóstolo Paulo, eles rejeitaram ter uma boa consciência. O resultado foi que eles naufragaram na fé. A nossa consciência, ela precisa estar livre de ofensas, livres de sentimento de culpa e livres das acusações de Satanás. A nossa consciência precisa ter um testemunho para Deus e para os homens. E para ter uma consciência pura, ela precisa ser constantemente lavada no sangue precioso de Cristo.
Você precisa confessar os seus pecados. Todos os dias, você precisa confessar os seus pecados. Todas as vezes que você ir diante do Senhor, você precisa orar e arrepender dos seus pecados. Sabe por quê, irmãos? Quando vai acumulando, a nossa consciência ela fica cauterizada. Ela perde a sensibilidade. Aquilo que era maravilhoso, a vida da igreja que era maravilhosa para você, agora você nem sente falta mais. Você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano sem vir à reunião e está tranquilo. Por quê? A consciência ela parou de te acusar. Porque quando você está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, com o corpo, quando você falta de uma reunião, sem uma justificativa, a sua consciência te acusa. Você deveria ter ido para a reunião. O que você está fazendo aqui em casa? Aí você tenta arrumar uma justificativa. Ah, porque eu estava cansada. Eu estava cansado. Acho que eu estou com a minha garganta meio arranhando. Tentando justificar. Aí você vai enfraquecendo a sua consciência. Chega um ponto que você faltar de reunião para ir para um outro lugar, a sua consciência não te acusa mais. Você não sente que você está pecando. Faltar de reunião é pecado. Mas se você falta constantemente, a sua consciência, pelo menos isso, fica cauterizada. Aí ela perde a função, o que acontece? Você pode vir a naufragar na fé. O que significa isso, irmãos? Nós sabemos que a fé ela tem 2 aspectos: o subjetivo e o objetivo. Subjetivo é o que está no seu espírito, é o que é o crer, é o receber. É quando você ouve a fé objetiva, que é todo o conteúdo da economia de Deus, do plano de Deus, são todas as verdades. Quando você ouve ela e você exercita o seu espírito, a sua fé, você recebe o que você está ouvindo para dentro do seu espírito. Mas quando a sua consciência está cauterizada, ela, o que acontece com ela? Ela é a porta da alma para o espírito. Você deixa de crer. Você não consegue mais receber o falar profético. Você não consegue receber mais. O resultado é que você vai naufragar na sua vida da igreja. Você não consegue mais receber o falar profético, receber outras coisas. Por quê? Naufragou na fé. Por isso é importante você cuidar da sua consciência. Amém? Aí depois o outro aspecto do Espírito é a comunhão. Comunhão. Comunhão já é ativo, você precisa ter. Você precisa buscar. Por meio da palavra, por meio das reuniões, você tem comunhão com Deus. O que acontece muitas vezes? Você pecou, aí você pecou e você fala assim: ah, não vou pedir perdão, não, toda hora eu peco, vou pecar de novo. Aí vai acumulando. Qual que é o resultado? Que você não consegue ter comunhão com Deus, nem com a igreja. Aí você começa a evitar os irmãos. Antes você viu o irmão na rua, amém, irmão, André, amém, André, tal. Hoje, você quer que ninguém te veja. Por quê? Porque você perdeu a comunhão, perdeu a consciência. Você nem consegue mais olhar nos olhos dos irmãos. Você fica só com a cabeça baixa. Acusado. Está acusado. Nós aceitamos acusações de Satanás. Nem moral para acusar ele tem. Satanás tem moral para acusar alguém? Ele é o pior ser do universo. É o pior. Ele é mentiroso. Ele é homicida. Ele é o pai da mentira.
ele é o sedutor de todo mundo. Ele rebelou contra Deus, só fez coisa que não... e se sente no direito de te acusar. E nós deixamos ele acusar a gente. Aí chega na reunião de cabeça baixa. Quando vem, o sangue de Cristo, ele purifica a sua consciência. Aí quando você aplica o sangue, a unção, ela volta a mover dentro de nós. E podemos ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Cuidar da comunhão, buscarmos diários, comunhão, é intimidade com Deus. É diariamente, precisamos ter essa comunhão com o Senhor e com a igreja, com os irmãos. Aí é igual que os discípulos de Emaús, os dois tendo comunhão, aí o Senhor, aí foi 3, qual que é o resultado? Que o coração estava ardendo. A comunhão com os irmãos é uma salvação para nós. É ou não é? Comunhão, hoje, irmão, teve a saída e eu tinha um monte de coisa para resolver, porque eu preciso mudar. Mas eu estava vindo resolver, falei, não, no meio do caminho, senão eu vou ter que lá ver os irmãos. Pelo menos eu quero ver os irmãos. Aí eu mudei minha rota, fui parar lá no Ressaca. De longe eu já vi o Arnaldo, vi Vanusa, vi Glorinha e vi o Zé Luiz. Já estava orando pelas pessoas. Aí você, irmãos, já ora por mim, aproveita e já ora por mim. Hã? Nosso Deus, irmãos. Aí depois chegou o Rodrigo. E, irmãos, ou seja, a comunhão com os irmãos nos fortalece, nos lava. E nos faz arder novamente. Senhor Jesus. Aí, para me finalizar agora, eu quero falar sobre... Deixa eu ler mais um versículo aqui, dentro desse encargo aqui. 2 Timóteo 1,3. Senhor Jesus, fala assim: rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Está vendo, irmãos? O nosso serviço a Deus precisa ser de consciência limpa. Depois, Romanos capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Fala assim, os irmãos que achou, pode ler. Lê para mim, Igão, bem forte. Então, Paulo aqui falou que ele servia no Espírito, no Evangelho. O Evangelho, ele está ligado ao nosso Espírito. E pregar o Evangelho é servir no Espírito. As irmãs que servem as crianças, elas estão pregando o Evangelho para eles, pregando o Evangelho. Estão servindo no Evangelho, mas aonde? No Espírito. Atos 23, versículo 1. Senhor Jesus. Atos 23, versículo 1. Senhor Jesus. Fala assim, Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Uma consciência ruim tira de nós toda a intrepidez. A consciência, irmãos, com problema, ela tira de nós a intrepidez. Porque quando a consciência está boa diante de Deus, está limpa, lavada pelo sangue, a unção, ela volta a se mover dentro de nós. Aí nós ganhamos intrepidez. Porque o diabo não tem como nos acusar. Porque às vezes você vai pregar o Evangelho
vai orar pelas pessoas, ele te acusa. Você acha que você tem condição de orar por alguém? Você acha que você tem condição de orar por alguém? Olha o que você fez. Você discutiu com a sua esposa hoje de manhã, agora você acha que você vai orar por alguém? Isso é verdade. Eu estou precisando de oração. Você encontra alguém para orar por mim aí? Não, irmãos. É isso que faz a gente avançar como cristão, na nossa experiência de crescimento. É você entender que você precisa tratar a sua consciência. É assim, irmãos, é progressivo. Cada dia você vai buscando o Senhor, vai lavando a consciência, você vai avançando. E o inimigo é derrotado. Senhor Jesus. Hebreus 9,14, para mim terminar esse encargo aqui, eu vou finalizar. Hebreus 9,14. Senhor Jesus. Fala assim, ó. Nós vamos ler todo mundo com uma voz, tá? Hebreus 9,14. Ô, Igão, você puxa aí, tá? Olha só, irmãos, muito mais, o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno, sabe o que significa? Que o sangue derramado na cruz, ele está na eternidade. É o sangue que tem eficácia eterna. Um dia você vai parar de pecar, mas o sangue, ele é eterno. Porque ele foi oferecido mediante o Espírito eterno. Foi oferecido de forma imaculada a Deus. Ele purificará completamente a nossa consciência, para que servimos ao Deus vivo. Irmãos, o nosso Deus é vivo. Não podemos oferecer a Ele um serviço morto. Mas o nosso serviço, ele precisa ser vivo. Muito mais o sangue de Cristo. Puxa vida, irmãos. Ó Senhor Jesus. Depois, nós também precisamos aprender, irmãos, a lidar com a nossa alma. Eu vou falar sobre a mente. A mente. Nós lemos em Timóteo que ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação é mente sóbria, mente equilibrada. Nós precisamos buscar ter uma mente equilibrada. A mente equilibrada, ela vem do exercício do Espírito. Porque Satanás, mas ele quer adoecer a nossa alma. Tá, irmãos? Nós entendemos que às vezes nós passamos por experiência difícil. Tá? Vem a depressão, vem o pânico, vem o que mais? Vem a ansiedade, aí tem um problema de, como é que fala? Bipolarismo. É uma série de problemas que eu e você podemos ter um dia. Se você pode ter ou pode ter um dia. Nós somos seres humanos. O que acontece, irmãos? Precisamos de buscar mais graça de Deus. Mais graça. Para buscar ter uma mente com equilíbrio, moderada. Por isso, que é importante fazer um tratamento até o fim. Para quê, irmãos? O tratamento vai dar a você condições de ter uma mente sóbria. Para quê? Para você se encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. Tem vários versículos, não vou ler por causa do tempo. Todos nós, irmãos, precisamos buscar ter esse equilíbrio. Por isso que é importante, irmãos, a leitura. Quanto mais nós lermos, nós usarmos o Espírito e lermos literatura,
os livros que têm um conteúdo saudável, mas a nossa mente, ela fica sóbria, ela fica equilibrada. Aí também fala do amor, o amor está ligado à emoção. A nossa emoção também vai ser uma emoção que está alinhada com a vontade de Deus, é o mais importante. Não é só andar no Espírito, mas precisa alinhar à vontade de Deus. O Senhor falou assim, olha, vocês me invocam, mas não fazem o que eu mando. Ou seja, irmãos, não é somente andar no Espírito, o que é o andar peripatel, no grego, o andar livre. Eu estou no Espírito, mas também precisa andar no andar estoiquel. Você precisa andar junto como um exército. É o andar coletivo. É o andar que se alinha à vontade de Deus. E tudo, irmão, na nossa vida precisa estar alinhado à vontade de Deus. Não é alguma coisa. O nosso espírito, alma e corpo precisa estar alinhado à vontade de Deus. A sua vida profissional precisa estar alinhada à vontade de Deus. A sua vida estudantil precisa estar alinhada à vontade de Deus. Nós temos que nos alinhar à vontade de Deus para sermos cooperadores com Ele no Evangelho da glória do Deus bendito. Deus, Ele quer usar cada um de nós. Agora você precisa aceitar. Você precisa receber. O Senhor não deu para nós um espírito de covardia. Você não deve aceitar nenhum tipo de pensamento que te desqualifica para servir a Deus. Pelo contrário, irmão, você tem que tomar posse. Amém? Jesus é o Senhor.